Senhoras e senhores, autoridades, público e munícipes presentes, e também aqueles que nos assistem através do site oficial da Câmara Municipal de Jumirim, boa tarde. Iniciamos os trabalhos da presente audiência pública relativa aos projetos de lei complementar 007 de 2021, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo e da outras providências. E 008 de 2021, aprova o plano diretor do município de Jumirim e da outras providências. Em meu nome e em nome do presidente da Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação do Solo, agradeço a presença e a participação de todos. Nossa audiência não irá iniciar às 14 horas, pois, por problemas no transporte, a equipe técnica ainda não chegou nessa casa. Por esse motivo, provavelmente, a audiência terá continuidade por volta das 15h30, de modo a cumprir a determinação legal. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos retomando a condução da audiência pública relativa aos projetos de lei complementar 008 e 009, pois, conforme mencionado anteriormente, por motivo de ordem técnica, nós tivemos que suspender a presente audiência e agora estamos retomando. Convidamos para compor a mesa doutora Valmara Celso Baldini, secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Jumirim. Senhor Adenilson Vieira Palma, engenheiro civil. Doutora Úrsula Espisso Monteiro Brito, procuradora da Câmara Municipal de Jumirim. Tendo em vista o período conturbado que estamos passando em relação à Covid-19, mesmo que de forma mais branda nos últimos meses, de forma a atender às determinações e protocolos de saúde, assim como as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e prezando pela segurança de todos, nossa segunda audiência está sendo realizada novamente de maneira híbrida, transmitida pelo site oficial da Câmara Municipal, e sendo também o plenário aberto para a participação da população com as devidas limitações. Para que os trabalhos municipais não sejam afetados, mas também não desobedeçamos as orientações dos órgãos de saúde, assim como os atos administrativos dessa municipalidade e do Estado. Cumpre salientar novamente que o Executivo Municipal, nos dias 3 e 13 de agosto de 2021, também realizou suas audiências referente aos projetos em questão da mesma maneira. E assim também nós estamos fazendo no dia de hoje e fizemos na data de 12 de novembro de 2021. Informo para que fique registrado que a Câmara Municipal de Jumirim está, desta forma, cumprindo os trâmites necessários para a posterior discussão e votação dos referidos projetos em plenário, de uma maneira pouco convencional, mas sendo a mais adequada para o momento em que estamos vivendo. Informo, inclusive, que desde o dia 8 de novembro de 2021, está divulgado em nosso site o convite para toda a população que tivesse interesse em participar desta audiência. E desde o dia 10 de novembro de 2021, o mesmo convite foi publicado no Diário Oficial do município, dando assim mais transparência e publicidade aos trabalhos. Deixamos em aberto o e-mail da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal para possíveis questionamentos aos projetos em questão que poderiam ser feitos pela população em geral.
Informo aqui que não obtivemos nenhum questionamento em relação aos projetos. Agora eu passo a palavra para a nossa procuradora, doutora Úrsula. Boa tarde a todos, aos munícipes presentes e aos internautas que nos assistem. Eu vou tecer algumas considerações breves acerca da definição da Lei de Uso e Ocupação de Solo e do Plano Diretor. Pois bem, o que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo? A Lei de Uso e Ocupação do Solo define as normas gerais para o desenvolvimento da cidade. Nela se encontram reunidos os princípios e orientações para a utilização e ocupação do espaço urbano, com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e sustentável. O que é o Plano Diretor? Plano Diretor Municipal é um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos, de um lado os interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza, da memória e de outros interesses também da sua coletividade. No Brasil, o plano é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, de acordo com a Constituição Federal e com o Estatuto da Cidade. Em outras palavras, o Plano Diretor Municipal é um instrumento para dirigir o desenvolvimento do município, nos seus aspectos econômico, físico e social. Pois bem, qual é a diferença entre o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo e sua importância? A diferença principal entre as duas leis é que o Plano Diretor ele é mais geral e inclui o zoneamento, entre outros instrumentos legais. O Plano Diretor é uma lei municipal que orienta, então, o desenvolvimento urbano para a cidade cumprir a sua função social. Ela garante que o interesse geral esteja sempre acima dos interesses particulares. Para que isso aconteça, há regras que precisam ser seguidas por todos, sob ocupação dos espaços da cidade, respeito às áreas de proteção ambiental, a alturas máximas de casas, prédios, não invasão de espaços públicos, de lazer, como praças, dentre outros. A lei de zoneamento, por sua vez, é um instrumento ou um complemento, assim por dizer, do plano diretor. Ela divide a cidade em zonas, categorias de espaço, e para cada uma delas define qual vai ser a densidade da ocupação, o tipo de uso, se ela pode ser comercial, industrial ou residencial, a questão da metragem das edificações, dentre outras disciplinas. O que impacta, então, nos limites que pode ou não ser construído. Dando continuidade no que pertine a essa Casa de Leis, nós temos a considerar o seguinte: o projeto de lei complementar 007, ele foi objeto de parecer jurídico de nossa lavra 073 de 2001. Referido projeto foi disponibilizado na nossa página oficial para que todos tivessem acesso. E, por fim, em nosso parecer, concluímos pela legalidade e pela constitucionalidade da tramitação do referido projeto. Em relação à Lei Complementar número 008, ela foi objeto do parecer jurídico 072 de 2021, que também ficou disponibilizado na internet no nosso portal. Também analisamos todos os quesitos referentes à competência, iniciativa, quórum de votação, necessidade de cumprimento e de realização das audiências públicas, de modo que, ao final, também concluímos pela legalidade e pela constitucionalidade do referido projeto. Dando sequência, eu passo agora a palavra à equipe técnica da Prefeitura de Jumirim, a qual fará toda a explanação sobre os projetos. Saliento mais uma vez que deixamos o e-mail da Secretaria Administrativa da Câmara para a população fazer os questionamentos que seriam respondidos nessa audiência.
mas, como mencionado pelo nosso presidente, não obtivemos nenhuma indagação. Portanto, nossa audiência seguirá da seguinte forma. Em um primeiro momento, será realizada a explanação técnica dos projetos e, num segundo momento, será aberta as perguntas, as quais deverão ser redigidas no formulário que está disponível aos participantes em loco, bem como aos internautas que nos acompanham pela internet, podendo ser encaminhadas por e-mail aqui da nossa Casa de Leis. Passo a palavra agora para a doutora Valmara. Com a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Apenas complementando o que a doutora Úrsula falou sobre o plano diretor, quanto à obrigatoriedade da edição do plano, a Constituição Federal estabelece que o plano diretor é obrigatório às cidades com mais de 20 mil habitantes, no seu artigo 182, parágrafo 1º, e para os municípios em que o poder público queira impor também as obrigações. Além disso, nós temos o Estatuto da Cidade, que vem complementar, né, o que está disposto na Constituição, que no artigo 41 traz também as hipóteses, expandindo as exigências estabelecidas na Constituição Federal. Então, ele estabelece que também para cidades com mais de 20 mil habitantes, no inciso 1º, em consonância com a Constituição, e também para os municípios que sejam integrantes das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, que está no seu inciso 2. Por essa razão é que Jumirim também precisou fazer a edição do seu plano, que até então não existia, e como nós fazemos parte da região metropolitana de Sorocaba, passamos também a precisar pensar nessa ferramenta. É importante nós ressaltarmos também que esse plano ele já vem sendo estudado há vários meses, desde a gestão anterior. Houve um projeto de lei apresentado também a esta Casa de Leis. À época, em 2020, foram realizadas audiências públicas também de forma remota, porque nós estávamos no período mais conturbado da pandemia da Covid-19, e não poderia ser híbrido. E houve a devida publicação dessas audiências anteriormente, o estudo do projeto, porém, ele precisou ser retirado e para ser repensado, para atender também algumas demandas da população. Então, eu só digo isso para ressaltar que há vários meses ele já vem sendo estudado por uma equipe técnica que até ultrapassa a minha parte jurídica e a parte do engenheiro Adenilson, que se encontra presente, e estudado para ver se essa ferramenta realmente seria adequada à situação real de Jumirim. Ele foi retirado, como eu falei agora, foi repensado, foi remodelado em algumas coisas, rediscutido, atendendo a algumas demandas, e foi reapresentado. Nós fizemos, como bem lembrado, 2 audiências públicas já em agosto, por parte do Executivo, e agora já estamos na 2ª audiência pública por parte do Legislativo, em cumprimento à norma que exige as audiências, para dar publicidade ao plano. Da parte técnica, nós temos que lembrar que o planejamento urbano, no aspecto físico e territorial, ele exige esse ordenamento que deve ser feito através desta lei. Então, não pode haver leis esparsas para se definir isso. É por isso que nós precisamos apresentar o plano diretor. E que também nós sofremos a fiscalização do Ministério Público nesse sentido, que no nosso caso é da comarca de Tietê, que também vem acompanhando toda a realização desse trâmite. Se alguém tiver alguma pergunta, tanto aqui em plenário, gostaria que apenas fizesse por escrito, para que nós possamos responder a todos, e para os internautas que, por favor, façam os questionamentos através do e-mail que já foi disponibilizado, mas é secretaria@camarajumirim.sp.gov.br, e nós procuraremos responder a todos. Agradeço.
Com a palavra agora, o engenheiro Adenilson. Boa tarde a todos. Vamos começar o que teve de revisão comparado ao outro mapa das audiências que o Executivo realizou. Este é um mapa auxiliar que vai mostrar para a gente qual foi a alteração que teve no mapa. A área em verde é a área que foi voltada para a zona rural, que vem aqui da Marechal Rondon, sentido Tietê, vindo de Laranjal. Dos dois lados houve uma supressão, que era a zona industrial e passou a ser zona rural. Também temos mais uma pequena área, logo indo também para sentido Tietê, mais ou menos em frente da Alfapet, até próximo da curva da estação, que também foi outra área que voltou a ser rural. E essa foi basicamente a alteração que teve no mapa. Outras alterações não foram feitas, tipo zoneamento e tudo mais, não ocorreram modificações. Apenas essa modificação geral, que também afeta o perímetro urbano, que toda essa mancha em vermelho e azul é perímetro urbano. E essa outra zona que engloba todo o resto é tudo zona rural. Tá ok? Então, as alterações que tiveram é nesse artigo 11, que fala no seu parágrafo único, que menciona o anexo 2, que é o mapa de macrozoneamento, que seria este mapa aqui, que fala de 3 zonas básicas: zona rural, zona urbana e zona de expansão urbana. Consequentemente, o anexo 1 também teve alteração, que fala do perímetro urbano. Os dois andam juntos. No plano diretor foram definidas algumas zonas que seriam existentes no município previamente, que são as zonas mais importantes. Seriam a zona central, zona de predominantemente residencial, zona exclusivamente residencial, zona predominantemente industrial, de expansão urbana, rural e 2 áreas de especial interesse, uma social e uma institucional. Todas essas áreas ficaram definidas que elas existiriam na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Foi só deixado que elas existiriam no plano diretor, mas a compartimentação delas seria definida na Lei de Zoneamento. Para ficar mais coerente, apenas definimos que tais zonas com tais características deveriam existir dentro do município. A partir do artigo 31, é possível ver o que significa cada zona. Zona central é a porção do território destinada à localização de atividades típicas de áreas centrais, caracterizada pelo coeficiente entre os usos não residenciais e de habitação. E aqui vem até o artigo 38, vai falando as características de cada zona e por que, na verdade, as características que cada zona teria, e que foi passado para a Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Também no plano diretor foi definido que teremos 3 formas de parcelamento do solo. Primeira seria loteamento, que basicamente a diferença é que para desmembramento, que loteamento normalmente é quando você abre via ou interfere em via existente. E desmembramento é quando eu já tenho uma via existente e tenho um terreno, vamos dizer, grande naquela área. Aí você vai lá e faz um desmembramento, fraciona ele, já voltado para aquela rua existente. Agora, se eu for criar uma nova rua, ou interferir, por exemplo, em determinada rua, tivesse que passar ela de 7 metros para 10 metros, já seria uma modalidade de loteamento. Então, basicamente, a diferença entre os dois é essa. E também teremos a modalidade de remembramento, que é quando eu tenho 2 ou mais lotes e quero transformar ele em um, para fazer qualquer coisa. Isso está no artigo 46. Ainda no plano diretor, temos 2 artifícios interessantes na lei. Primeiro é o da outorga onerosa do direito de construir, que é como se fosse uma aquisição de potencial construtivo. Funciona assim, basicamente. Todas as zonas terão um coeficiente de aproveitamento básico, mínimo e máximo. A diferença entre o básico, que seria 1 para todas as áreas, e o seu máximo, vou chutar aqui uma zona que tenha 2. Essa diferença pode ser adquirida através de outorga onerosa do direito de construir. Que tem aqui a formulazinha aqui como se calcula, no artigo 147, que vai falar o quanto que você vai ter que recolher para você ter esse direito de uso a mais do solo. Essa contrapartida que é devida ao poder público. Lembrando também que essa questão de coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 é uma recomendação feita no Estatuto da Cidade, se não me engano, que dá essa recomendação. Ele não força ninguém a ter isso, mas é uma forma mais justa. Você comprou um terreno de 1.000 metros, você tem direito a construir 1.000 metros quadrados de área. Agora, quem quer construir um pouquinho a mais, contribui com um pouquinho a mais com o poder público para destinar essa alíquota, vamos dizer assim, para diversas coisas que está aqui também no plano diretor, que também está lá no Estatuto das Cidades, que fala que você só pode gastar esse recurso com determinadas coisas. Por exemplo, regularização fundiária. É um dos locais que poderiam ser acarretados esses valores arrecadados. Um pouquinho mais para frente eu chego nessa questão com vocês. Então, outorga onerosa do direito de construir é o primeiro desses artifícios. O segundo é a outorga onerosa de mudança de uso, que está a partir do artigo 148, que basicamente dá a possibilidade de se instalar alguns usos que não estão previamente autorizados, seja como usos que você já pode instalar, esqueci aqui o nome técnico agora, e aqueles que são passíveis de ser instalados. Então, vou dar um exemplo aqui. Na zona central, não pode posto de gasolina, um exemplo. E, de repente, tem uma necessidade de ter posto de gasolina, todo mundo precisa abastecer o carro, mas às vezes ficou faltando lá na tabela, aconteceu alguma coisa. Então, determinado empreendedor pode ir lá conversar na prefeitura para ver a possibilidade dessa outorga onerosa de mudança de uso, que seria a mudança de uso para aquela matrícula. Então, a pessoa recolhe, uma taxinha aqui também, que está a fórmula de cálculo no artigo 149,
e ela poderia ter esse direito adquirido de instalar determinada atividade lá. Claro, não é simplesmente chegar na prefeitura e conversar e pagar e boa, não. Tem que apresentar um estudo, impacto de vizinhança e tudo mais. Mas tem esse artifício dentro da lei. Então, determinadas atividades que tiverem alguma forma de interesse público e alguma iniciativa privada quiser implantar isso, seria possível. Aqui no artigo 150, fala onde esses recursos arrecadados com a outorga onerosa de mudança de uso e outorga onerosa de direito de construir podem ser aplicados em regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão e infraestrutura urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental e, por fim, proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Então, também até uma forma dos cidadãos fiscalizarem essa aplicação é isso. Se teve alguma aquisição de potencial construtivo ou mudança de uso na cidade, a prefeitura tem que prestar contas de onde ela aplicou esse dinheiro. E se ela não aplicou em nenhuma dessas questões, temos uma ilegalidade. Então, o Estatuto da Cidade é bem específico quanto a isso, que ele tem que gastar com isso, não pode gastar com mais nada. Também temos outro artifício bem interessante aqui no plano diretor, que é da possibilidade de transferência do direito de construir. Acho que uma aplicação bem legal dela, que fala aqui dentro da lei, é a questão de desapropriação. Vou dar um exemplo. Vai passar determinada rua no terreno de alguém. Aí, em vez de pagar em dinheiro essa desapropriação, poderia ser pago em direito de construir, que seria essa diferença de potencial construtivo entre o básico e o máximo. Vamos chegar num exemplo aqui. Vai passar determinada rua em determinado terreno e o proprietário e a prefeitura chegam num acordo para ter esse pagamento em transferência de direito de construir. A pessoa vai receber um certificado, vamos dizer assim, que ela tem o direito de construir a mais do que o coeficiente de aproveitamento mínimo. Vamos pensar que esse proprietário deseja fazer um empreendimento, algum predinho na cidade, alguma coisa assim, que passe do coeficiente de aproveitamento 1. Ele poderia ser beneficiado nessa situação, que ele não teria que pagar novamente. E o poder público não despendeu nenhum dinheiro propriamente dito com isso, apenas concedeu a ele uma oportunidade de construir a mais. E até também quem recebeu esse certificado pode aliená-lo para qualquer outro empreendedor ou interessado pelo valor que quiser. Aí é uma negociação entre terceiros. É bem interessante. Tudo isso fala a partir do artigo 151. Até o 156. Vai falar como que pode ser feita essa negociação, como que o poder público pode dar a ele esse certificado, tem até um fator de incentivo à doação também, em determinados casos. Por exemplo, aqui, para implantação de parques, o incentivo seria igual a 2. Então, ele receberia um pouco mais de potencial construtivo se aquele lugar virar um parque. Então, é bem interessante, vale a pena ser lido. Outra questão interessante que o plano diretor traz é a questão de regularizações de edificações. Às vezes,
o pessoal se interessa em regularizar a sua situação, que está no momento irregular, foi lá, fez uma garagem a mais, fez um quarto a mais, alguma coisa do tipo. Isso é comum. E, às vezes, chega o processo lá na Secretaria de Obras e não é possível aprovar, simplesmente porque ele passou taxa de ocupação, não tem determinadas circunstâncias, a altura da edificação pode ter sido maior do que aquela permitida no local, enfim, pode ser diversas coisas que aconteceram que implica. Às vezes é uma coisinha que passou meio metrinho para lá, não tem como, simplesmente não tem como. E o plano diretor traz essa alternativa daqueles que já estão construídos e já estão consolidados, não são para a partir do plano diretor, é simplesmente regularizar aquilo que já aconteceu. Então, traz aqui no artigo 157 a possibilidade de flexibilização de determinadas índices construtivos, por exemplo, altura da edificação, taxa de ocupação máxima, taxa de permeabilidade mínima, recuo frontal mínimo, afastamento lateral, afastamento dos fundos e demais normas edilícias, como estacionamento. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, quer construir uma farmácia, mas a farmácia precisa de determinada quantidade mínima de estacionamento. E, às vezes, o local não permite, não tem estacionamento. E pode ser que possa ser autorizado a partir desse artigo 157 no plano diretor. Agora, indo para a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, o artigo 10 traz a diferença entre zonas e áreas de especial interesse. Zonas são compartimentos do território urbano para os quais são definidos parâmetros básicos de parcelamento, uso e ocupação do solo. E áreas de especial interesse são porções do território que se sobrepõem às zonas e exigem tratamento especial, por destacar determinadas especificidades, cumprindo funções especiais no planejamento e no ordenamento do território, por meio de normas especiais de parcelamento e ocupação. Aqui no município de Jumirim, só temos duas áreas de especial interesse. Uma que é social, que o próprio nome diz, para coisas sociais e tudo mais, e outra é relacionada a locais que pertencem ao poder público, que, querendo ou não, tem normas um pouquinho especiais para a sua ocupação. O resto está tudo incluso nas zonas. Então, temos a zona industrial, zona predominantemente comercial e por aí vai, que pode ser verificado qual é o perímetro de cada zona, onde cada zona está localizada no anexo 1 das leis de zoneamento e ocupação do solo, que é basicamente este mapa aqui. E aqui, se você observar perto da Marechal Rondon, onde neste mapa aqui, que eu tinha apresentado, onde está em verde, vocês podem verificar que voltou a ser rural. Onde está esse roxinho aqui é tudo zona industrial, e aqui, onde estava aquele verdinho no outro mapa, passou a ser zona rural, como eu tinha explicado anteriormente, só para ressaltar que nesse mapa aqui já tá feita essa correção. Então, essa é a visão básica aqui de todas as zonas do município. Temos zona industrial, zona central, zona especial industrial e por aí vai. Então, neste mapa aqui, vocês podem pegar depois com mais calma, aqui na legenda do lado, está a siglazinha do que é cada coisa. Por exemplo, ZC, Zona Central, ZPR, Zona Predominantemente Residencial 2, e por aí vai. E verificar a delimitação de cada uma delas. Não vou gastar tanto tempo assim com isso, porque a única alteração que teve foi aquela mudança, aquela retirada de zona industrial voltando a ser zona rural. Tá bom? Então, isso a gente já discutiu bastante nas outras audiências.
mas pode ser visto com mais calma. A classificação do uso do solo no município de Jumirim tem basicamente dois grandes grupos. O primeiro é o de uso residencial, R, e o outro não residencial, que engloba indústrias, que engloba comércio, serviços, e por aí vai. Aqui, a partir do artigo 25, é possível ver quais são os usos que são classificados como residenciais. Temos os usos clássicos, que é a residência unifamiliar, temos as casa multifamiliar geminada, casa multifamiliar superposta, que é uma casa em cima da outra, limitada a 2. Aí, conjunto residencial multifamiliar horizontal, que é uma forma de ter várias casas dispostas em condomínio de forma horizontal. Temos o 1 e o 2, tem uma pequena diferença entre eles, que uma tem acesso por via oficial, outro tem acesso por via particular. Temos também o multifamiliar vertical, que seriam os prédios, e temos também nessa classificação de uso como residencial as habitações coletivas de permanência prolongada, que são os internatos, asilos, casas de repousos. Excluem-se dessa habitação coletiva os hotéis e motéis, pois eles têm uma característica mais comercial, então eles seriam enquadrados no não residencial. Os usos não residenciais são definidos a partir do artigo 26. Aqui dele vai começar a enumerar. NR1 é comércio de abastecimento de âmbito local, temos bebidas, mercadorias em geral, predominância de alimentos. E aí ele vai começar uma lista até que razoável de usos, vários e vários usos. Para saber o que se pode ou não se pode em determinada zona, é preciso consultar o anexo 4. Opa, desculpa. Não, desculpa, não é anexo 4, não. Anexo 3 da Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação. Aqui, ó, usos permitidos e permissíveis por zona e área de especial interesse. Então, para saber se eu posso determinada atividade naquele local, por exemplo, na zona central, se eu quero saber o que pode lá, usos permitidos, são aqueles que você vai lá, pede certidão de desocupação do solo, tranquilo, é enquadrado facilmente, você pede, recebe e já implanta seu comércio. Usos permissíveis já são usos que têm que ser analisados com um pouquinho mais de calma. E aqueles usos que não estão incluídos nestes são aqueles que são proibidos para a zona. Então, por exemplo, na zona central, lá, achei no mapa que é a zona central, meu imóvel está inserido lá, e eu quero determinada atividade. Por exemplo, eu quero um restaurante. Aí eu venho aqui, na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação, e vou achar onde está o restaurante. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho onde está o restaurante. Aqui, ele é classificado como NR2. Aí eu volto aqui no anexo 3 e olho se eu tenho a siglinha NR2 em usos permitidos ou permissíveis. Olhando aqui na zona central, eu vejo que, tranquilamente, posso ter um restaurante no local. Então, eu vou lá, peço minha certidão de desocupação do solo, e boa, implanto, respeito todas as outras normas, bombeiro, seja lá o que for, ambiental, se for o caso, e instalo o meu uso, tudo bem. Agora, se eu não
determinada atividade aqui eu não encontrar, simplesmente ela é proibida. Tá bom? É mais ou menos assim que funciona a questão do uso do anexo 3, com o mapa de zoneamento e os referidos usos. Só ressaltando aqui o artigo 27, para cada categoria de uso ficam permitidas atividades similares não descritas mediante análise prévia do setor competente. Qual que é o propósito disso? É que falar todos os usos possíveis numa cidade, numa lista, é um pouquinho complicado. A chance de você esquecer determinado uso é um pouquinho alta. Então, com isso, o que importa mais é a caracterização daqueles comércios. Por exemplo, naquele NR2, provavelmente podem coisas relacionadas à alimentação. Então, se eu tenho um determinado comércio que é voltado para a alimentação, mas não está literalmente escrito lá, por exemplo, casa de carne, vamos supor que não estivesse casa de carne lá, um açougue. Mas ele é parecido, não tem tanta diferença assim. Estou dando um exemplo, tá? Só para entender o conceito. Aí você vai lá, entende que está classificado no mesmo conceito, mas não está escrito lá, não significa que você não pode. Significa que você vai lá pedir sua certidão e vai ser analisado se a sua atividade tem alguma correspondência com aqueles ramos de atividades que podem naquela zona. Então, não encontrei meu nome do meu comércio ou da minha atividade lá, não significa isso. Mas se eu tenho uma atividade que é meio parecida e tudo mais, tem a mesma característica de implantação e tudo mais, muito provável que possa. Tá ok? Então, não é só literalmente ler lá se pode ou se não pode, mas o que tem que ficar mais enraizado no entendimento é a característica de determinado comércio ou serviço e tudo mais para a instalação, tá bom? Alguns parâmetros de ocupação do solo temos aqui no artigo 36, que vai falar do coeficiente de aproveitamento mínimo, do básico e do máximo, conforme eu já tinha falado para vocês, altura máxima da edificação por zona, taxa de ocupação máxima, taxa de permeabilidade mínima, recuo frontal mínimo, recuo lateral e dos fundos mínimo, dimensão mínima da testada e área mínima do lote. Esses últimos dois são mais para efeitos de parcelamento do solo, que eu tenho que ter uma testada mínima, por exemplo, 10 metros. Outro índice seria a área do lote, tem que ter no mínimo, 500 metros. Então, para parcelar o determinado lote em outros lotes, eu teria que obedecer essas duas questões. No exemplo hipotético aqui, ter 10 de frente para uma via pública oficial e, 500 metros. Então, se eu não atendo isso, eu não posso fracionar em determinados lotes. Aí, no anexo 4, temos a maioria desses índices urbanísticos resumidos aqui por zona. Então, ainda no exemplo da zona central, que é esse primeiro, temos esse TO, que é taxa de ocupação. Então, pode ser ocupado até 70% do terreno. Aí, os coeficientes de aproveitamento que temos. Temos o mínimo, que é 0,35. Então, você pega a dimensão do seu lote, multiplica por 0,35, você sabe o mínimo que você tem. Essa questão de coeficiente mínimo é mais para efeito de se você está usando o seu lote de maneira adequada. Se você não está
tendo um determinado lote muito grande para fazer especulação imobiliária no futuro, ou naquele momento. E o básico é aquele que eu tinha falado, que é a recomendação do Estatuto das Cidades, que é igual a 1 para todas as zonas no município. E esse máximo é aquela diferença que você pode comprar, vamos dizer assim, do básico para o máximo ao meio de outorga onerosa do direito de construir. Aí temos também a taxa de permeabilidade, que é mínima, então eu tenho que respeitar ali na zona central pelo menos 20% de área 100% permeável. O recuo frontal, 5 metros. Aí temos o recuo lateral e dos fundos, que esses devem ser verificados no anexo 5, que fala somente disso. Aqui é o anexo 5, que vai variar conforme a altura do imóvel. A altura da edificação, desculpe. Quanto mais alto for a edificação, mais eu tenho que ter de afastamento lateral e dos fundos para ter ventilação, iluminação correta dos ambientes. E aqui na última coluna temos a altura máxima em metros da edificação. Então, teremos aqui na zona central até 24 metros de altura e até 8 pavimentos. Tá bom? Então, é assim que se usa a tabela, o anexo 4 da Lei de Zoneamento de Ocupação. Aqui no artigo 52, trata de uma questão que é um pouquinho recorrente aqui no município, não só nesse município, né, mas acho que em vários. É a questão de querer construir garagens no recuo. Então, aqui no artigo 52, dá essa possibilidade. De modo geral, aqui ficaria autorizado construir uma garagem até 50% do recuo. Agora, em casos de locais, que na verdade são 2, os imóveis advindos do CDHU ou localizados no residencial Morada do Sol, poderão utilizar até 100% do recuo frontal para a garagem das suas residências. Essas questões de 50%, 100%, elas não desobrigam você a respeitar as questões de iluminação e ventilação. Então, se eu fizer essas coberturas na minha casa, eu ainda assim vou ter que respeitar a questão de iluminação e ventilação para os meus compartimentos. Então, se eu tenho uma sala lá voltada para frente, dependendo da dimensão da minha janela da sala, eu não posso fechar. Agora, se eu tiver uma janela um pouquinho maior, onde entre um pouco mais de vento, a iluminação atenda a questão do decreto estadual, ela passa. Então, uma coisa não invalida a outra. Então, pode sim construir garagens, desde que se respeite a questão de iluminação e ventilação dos compartimentos. Acho que esses são os pontos de maiores destaques aqui das duas leis. Acho que dá para abrir para pergunta. Vou pedir para a nossa estagiária, Bianca, trazer para nós aqui os formulários com os questionamentos realizados. Acredito que foi a dona Castaldi que fez a pergunta, né? Deixa eu só entender. Quando a doutora diz cedida,
seria desapropriada? Ou cedida mesmo? Porque, assim, se a pessoa tem, como solicita, eu perguntei nas vias municipais e vicinais, que tem que respeitar os 14 metros, quando para o proprietário atender essa orientação, ele tem que ceder o que falta para completar os 14 metros da estrada. Metade dele, 7 metros, para completar os 7 metros. Essa parte essa área que ele acaba perdendo, ela é ressarcida pela prefeitura? Vou falar aquilo que é prático aqui que acontecia. Simplesmente, quando você precisava fazer retificação de imóvel, a prefeitura não dava anuência se você não respeita 7 metros para cada lado. É legal isso? O proprietário ceder e sem ser ressarcido por essa... Então, uma desapropriação, pode haver uma desapropriação amigável, né, onerosa ou não. Então, aí vai de cada caso, vai de cada situação. Pelo jurídico, certo? Assim, qual seria a regra para a prefeitura tratar, como que a prefeitura está tratando o cidadão, desses proprietários? E isso está sob a legislação maior, está dentro da legislação maior da Constituição? Então, atualmente, nós não tivemos situações assim ainda, né? Porque grande parte dos locais já corresponde a essa metragem. Precisaria ver o caso específico. A minha irmã, ela trouxe para fazer a retificação do conhecimento georreferenciado e teve que refazer o mapa para poder chegar nessas medidas. Então, foram 100 metros, 1,5 metro por 100 metros. Então, isso foi refeito, mas é assim, isso é constitucional, entregar assim a área? Você se recorda da aprovação desse projeto, Adenilson? Foi agora? Mas a senhora sabe mais ou menos a época, se foi, sei lá, 2, 3 meses, 4 meses? Não, mas ela já houve resposta para ela? Não houve nenhuma resposta? Está parado? Foi encaminhado para o INCRA que não está aceitando. Então, o INCRA que não está respondendo. Foi cancelado o INCRA dela, foi feito um outro INCRA com nova medida, e isso não está sendo aceito, porque não está sendo justificado. Como que tira esses 200 metros quadrados desse jeito? Nós precisaríamos avaliar o processo dela, porque eu, na verdade, não estou entendendo exatamente o que está acontecendo em relação ao INCRA nesse caso. Uma informação que a gente tem, a gente não está conseguindo, e a gente também deixou essa questão. Será que é por conta de não haver uma explicação do que está acontecendo isso, né? Se eu puder. Nós tivemos um caso que é na frente da nossa área industrial, do lado da empresa Têxtil, embaixo. Nós tivemos essa conversa com os proprietários, e inclusive com os dois, como já tinham feito a retificação de área, na matrícula dos dois já havia sido descontado na retificação essa medida do alargamento perfurado. Então, na verdade, assim, não é uma área que a senhora cedeu para o município. Existe uma lei no município que toda a estrada rural, toda a estrada municipal, ela tem que ter 14 metros. Então, se a estrada não tem 14 metros, e a retificação de área, por ela ser tudo geolocalizada, a senhora consegue saber disso ou não, já existe na própria retificação esse desconto dessa área para atingir essa metragem. Mas não é uma área que a senhora, vamos dizer assim, que a senhora tem que justificar porque perdeu. Na verdade, a senhora, essa área já estava contada como estrada municipal, a cerca estava em cima. Dentro da matrícula não estava contada, né? Essa área pertencia à proprietária, né, no caso. E daí, quando tem essa mudança
passa a ser da prefeitura, gostaria de saber se não teria que ter uma indenização, um ressarcimento em cima disso. Como é uma situação particular, e não é exclusivamente na matéria dos 2 projetos, eu acho que daria para a gente verificar, levantar, né? Enquanto assim, plano diretor, as rodovias municipais 14 metros, e de que forma que isso se dá? Porque existem várias pessoas nessa situação, eu conheço várias pessoas, e elas não fizeram esse questionamento. Então, eu fico questionando, conversando depois com advogados e tal, houve um questionamento, né? Então, eu falei, o que está acontecendo? A gente deixou passar assim sem perceber. Não, mas o caso Prático, assim, falando antigamente, o que muitas vezes contavam? Abriu uma determinada estrada lá e acabou beneficiando o proprietário, porque ele teve acesso a uma via local. Acaba gerando a possibilidade de desmembrar, vender sítios e tudo mais. Então, às vezes, quando já foi instituído isso, acabou sendo beneficiário à família. Então, às vezes, ela teve interesse nisso. A Constituição, como se dá diante da Constituição, que os constituídos da assessoria jurídica dá esse parecer, né? Assim, como funciona isso? Fora que, dependendo do caso, tem situações que provavelmente não serão alteradas, situações já constituídas, né? Não é porque tem muitas situações pré-constituídas no município que não vai dar para ser mudado. Então, tem regras que passam a valer a partir de agora para novos empreendimentos, novas situações. Por isso que a gente tem que ver caso a caso para ver se isso se enquadraria ou não. Voltar a pegar o processo dela específico e ver o que aconteceu em relação a isso. Concluído, doutora, a palavra? Sim, sim. Aí, se a doutora quiser que a gente levante o protocolo novamente, ou pode levar para a gente em obras e no jurídico, que nós damos uma olhada depois. Não seria para tratar isoladamente o caso, seria para ter uma regra para todos. Muitas propriedades já estão retificadas com 14 metros. Na verdade, 7 metros para cada lado, né? Da estrada. Então, muitas já estão resolvidas. A questão de sair dos 14 metros já está vindo, só está repetindo aquilo que está, não foi modificado. Acredito que tenha chegado mais um questionamento objetivo, Bianca. Então, vamos passar, por gentileza, entrega para a doutora Valmara, de modo que ela possa... A dúvida objetiva apresentada. Aqui está falando basicamente que quer saber como que ficou a APP no mapa, né? Seria resumidamente isso, né? A questão de APP, elas não foram destacadas no mapa, pois elas são protegidas pela lei específica delas. Vem lá do Código Florestal e tudo mais. Então, a APP é definida em cada caso. Então, por exemplo, eu tenho lá uma nascente no meu imóvel. Eu vou ter que respeitar lá, no mínimo, os raios de 50 metros. Então, o determinado local vai falar a restrição que o imóvel tem. Então, ele não é englobado aqui nestes mapas, pois eles tratam mais de zonas. Agora, vamos colocar num caso prático. Eu tenho lá um imóvel de 1.000 metros, e, por algum motivo, eu tenho uma área afetada de APP de 100 e poucos metros. Então, na hora que você for apresentar a sua aprovação lá na prefeitura, você vai destacar o cadastramento dele lá, sei lá, o imóvel 100 por alguma coisa, por tantos lá. E o seu responsável técnico pelo levantamento vai apresentar que lá tem um córrego passando lá no fundo. E vai ter uma APP de 30 metros para cada lado.
e que está afetado lá determinada área do seu terreno. Então, isso que é constituído a APP na hora de aprovar algum projeto. Então, a gente já sabe que você não pode construir lá. Então, o imóvel ficou fora, atendeu todos os itens de questões urbanísticas, recuo lateral, taxa de ocupação, impermeabilização e tudo mais, ele é aprovado naturalmente. Então, a APP é vista em cada caso. E o mapa do município, né? Então, não seria assim, uma situação em particular. Então, a área, né? Essa área ela foi mencionada, ela está mencionada também, né? Nas leis do município. Inclusive, essas leis elas estão sendo alteradas, né? Conforme está sendo explanado. Então, é uma área que ela está determinada em lei, na lei do CC do 2010, artigo 11, né? Que na lei determinava essa extensão de área de preservação permanente. E no acompanhamento de quem fez a exposição da apresentação, eu não vi aonde essa área ficou reservada ou reservada no novo plano diretor. Então, segundo a doutora, né, as doutoras comentaram, né, sobre a Constituição, eu formei no artigo 225, né, da Constituição, o dever de todos zelar e preservar pelo meio ambiente. Então, como está citado na lei, eu já mencionei, as reuniões aí na Câmara, é a 60/2010, né, houve uma alteração na 740 de 2019, né, e essas leis elas estão sendo alteradas agora. Então, eu gostaria assim, que os senhores apresentassem como que ficou essa determinada lei, essa determinada área. Engenheiro Adenilson, acredito que ele tenha respondido a questão do formulário, pois são matérias de competência diversas, né? Acho que questionamentos em relação à ordem do qual o engenheiro Adenilson respondeu se referem exclusivamente ao objeto dessa audiência pública, que é o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Questões ambientais, acreditamos que possam ser respondidas pela Fundação Florestal e pelo seu responsável técnico. Em relação ao segundo questionamento formalizado, foi indagado a essa casa acerca da composição da mesa diretora por associações, conselhos e população. Como sociedade poderia participar das decisões. Então, esclarecendo a dúvida do nosso munícipe aqui presente, foi dada toda a publicidade necessária, tanto nas audiências públicas realizadas pelo Executivo, quanto as realizadas pelo Legislativo, de modo que os interessados pudessem encaminhar os seus questionamentos e as suas indagações, tanto por e-mail, tanto em relação à participação no nosso plenário, que foi aberto ao público. Seria isso, presidente? Agradeço a presença dos munícipes presentes e aos que nos acompanham pela internet. Também agradeço a presença dos secretários municipais, doutora Valmara Baldini, Antônio Cusiol e Vitor Ricardo Scomparin, engenheiro civil Adenilson, e também ao senhor vereador Robson Souza Andrade de Jesus. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação e declaro encerrada a presente audiência. Boa tarde a todos.